Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante, onde nos diz: Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é um tema um pouco comprido, enchendo a parte mais importante da casa de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. A casa de Deus é sua igreja. E Deus esteve operando para assim Ele encher toda a sua casa de convidados, de pessoas, através da história bíblica. Vimos como Deus operou no passado e como também foi profetizada a obra que Ele faria neste tempo final. Agora falando da casa de Deus,
A casa de Deus foi representada no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Nessas construções estava a sabedoria de Deus manifestada, a qual foi dada a Moisés e em seguida também ao rei Salomão para a construção dessas casas. Porque essas casas não podiam, esses templos não podiam ser construídos e serem aceitos por Deus se não fossem construídos com a sabedoria de Deus. Por quê? Porque o que estes homens fizeram, o profeta Moisés e em seguida o rei Salomão, foi nada menos que um templo terreno que representava o templo celestial de Deus. E, com sabedoria humana, não se pode construir um templo aqui na terra que represente o templo celestial e que contenha, nesse templo terreno, as coisas que são tipo e figura das que estão no céu. Portanto, a sabedoria divina foi dada ao profeta Moisés e também ao rei Salomão. E agora, não temos nem o tabernáculo que Moisés construiu, nem o templo que o rei Salomão construiu. Mesmo que eles representassem o templo celestial de Deus, e mesmo que Deus habitou nesses templos terrenos, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, que estava sobre a arca do pacto. E agora, foi algo grande e glorioso que aconteceu no passado, mas isso já ficou como história. E agora, onde conseguiremos um templo que represente o templo celestial? Sendo que a casa de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve construindo um templo para Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo. E esse é o novo templo construído com a sabedoria divina. E Cristo é poder e sabedoria de Deus. Portanto, Cristo está construindo esse templo de etapa em etapa. Agora, a casa de Deus, a descendência de Deus, os filhos e filhas de Deus apareceram neste planeta Terra de etapa em etapa. Assim como o templo terreno que Salomão construiu e o que Moisés construiu, tem átrio. O átrio no templo espiritual de Deus é de Adão até Cristo. Os crentes em Deus que ofereceram a Deus os sacrifícios pelo pecado pertencem ao átrio da casa de Deus. Eles eram crentes em Cristo na forma em que Cristo estava se refletindo no Antigo Testamento. E agora, no lugar santo da casa de Deus, da igreja de Deus, é a etapa de Cristo até o reverendo William Branham. E, em seguida, a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Deus da igreja de Jesus Cristo é o que corresponde, depois do reverendo William Branham, a este tempo final. E agora, porquanto Cristo está construindo, criando um novo templo
para a morada de Deus em Espírito Santo, nesse templo e em cada pessoa que pertence a esse templo, encontramos que, sendo um templo não feito de pedras literais, nem de madeira literal, mas com seres humanos, como diz São Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, vejam, nos diz São Pedro, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 em adelante, diz: 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo tropeçam, porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este povo do qual fala São Pedro nesta passagem é a Igreja de Jesus Cristo, composta pelos redimidos com o sangue de Jesus Cristo. E essa é a casa de Deus, a família de Deus, a descendência de Deus. Essa é a casa à qual vocês pertencem neste tempo. Como os redimidos pelo sangue de Cristo, de outras eras, com o mensageiro que Deus enviou em cada era, pertenceram à casa de Deus à parte da casa de Deus, correspondente ao tempo em que eles viveram. Os das eras passadas, das 7 eras, junto com a etapa dos apóstolos, corresponde ao lugar santo da casa de Deus. Os que viveram antes da primeira vinda de Cristo pertencem ao átrio. E agora nós, neste tempo, pertencemos à parte do lugar santíssimo, que é o mais importante da casa de Deus. Vejamos de novo aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele, também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Aqui vemos novamente que nós pertencemos a uma casa, a uma família, a um templo, a uma descendência, a casa de Deus, a descendência de Deus, a família de Deus. Nós, como indivíduos, somos descendentes do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nossa alma vem de Deus, é parte de Deus. E por isso aqui, ele, de etapa em etapa, de era em era, esteve chamando e juntando seus escolhidos, seus filhos, seus primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora, na casa de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, como nos diz também São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora essa casa de Deus já não é o tabernáculo que Moisés construiu, nem é o templo que Salomão construiu, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual cada um de vocês e eu também pertencemos. No tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, fomos representados. Foi representada a Igreja de Jesus Cristo. E agora, um novo templo, uma casa, a casa de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, está sendo criada e de era em era, Deus cria a parte correspondente a cada era, a cria, a materializa com seres humanos que são chamados e juntados por meio da palavra do Evangelho revelado, que é pregado de era em era. E por isso, em sua casa, sua igreja, colocou servos fiéis e prudentes para que deem o alimento espiritual a tempo. E agora, na casa de Deus, há uma grande festa de etapa em etapa, de era em era, porque há alimento espiritual em abundância, de era em era. Na casa de Deus são colocados os servos fiéis e prudentes, os mensageiros, os 7 anjos mensageiros para 7 eras e o anjo de Jesus Cristo para a era da pedra angular, como foram colocados também os apóstolos no começo do dia de Pentecoste em diante, dando o alimento, a mensagem para essa etapa. E agora, no capítulo 24, versículos... Capítulo 24, versículo 44 em diante, de São Mateus diz: Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre a sua própria casa para dar o alimento e sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E agora, porquanto na casa de Deus é que Deus tem seus filhos, em sua igreja é que Deus chama e junta seus filhos, em sua igreja é que nascem os filhos e filhas de Deus, é aí onde obtém o novo nascimento,
nascem na Igreja de Jesus Cristo, da água e do Espírito, porque recebem Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e assim nascem de novo. E obtêm um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim obtém esse corpo angelical da sexta dimensão, que é um corpo teofânico, como o corpo teofânico de Jesus Cristo. Um corpo teofânico, como o corpo teofânico do anjo do Senhor. E agora encontramos que na casa de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, é que o Espírito de Deus esteve operando de etapa em etapa, acrescentando à sua Igreja os que hão de ser salvos, como nos diz. Vejamos no capítulo. Vamos ver. Quando São Pedro pregou sua mensagem, no capítulo 4, nos fala, e capítulo 2 do livro de Atos nos ensina que Deus acrescentava à sua igreja os que iam ser salvos. E é Deus o único que pode acrescentar à sua igreja os que serão salvos, porque é Ele quem está produzindo o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus. A pessoa, quando nasce neste planeta Terra por meio de seus pais terrenos, não nasce como filho de Deus, nasce como filho do mundo. Por isso recebe um espírito do mundo, ou seja, da quinta dimensão, e recebe um corpo mortal, corruptível e temporário. Porque com a queda do ser humano no Jardim do Éden, o ser humano foi destituído da glória de Deus. E todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo para obter um corpo teofânico angelical da sexta dimensão. E assim ter a imagem divina, a imagem de Deus, que é esse corpo teofânico angelical da sexta dimensão. E em seguida, para o último dia, Cristo prometeu nos dar a semelhança de Deus, que é o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para assim ser totalmente a imagem e semelhança de Deus, para assim ser pessoas com corpos teofânicos da sexta dimensão e corpos físicos eternos e glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, Cristo, o grão de trigo, tinha que cair em terra e morrer. Nos disse ele no capítulo 12 de São João. E se não caísse em terra e morresse o grão de trigo, então ele ficava sozinho. E ainda estaria vivendo na terra, mas sozinho. Ou seja, que não haveria mais pessoas na terra, somente ele. É como quando você tem um grão de trigo. Se você tem esse grão de trigo e não semeia em terra, pois fica só esse grão de trigo.
Mas você não pode ver mais grãos de trigo, por quê? Porque para que surjam mais grãos de trigo, você tem que semear esse grão de trigo. E, em seguida, nasce esse grão de trigo na forma de uma planta de trigo. E, em seguida, essa planta de trigo leva muitos grãos de trigo, iguais ao que foi semeado na terra. E agora Cristo diz, mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, muito fruto produz. Muitos grãos de trigo. E agora Cristo está na forma da sua igreja. A igreja é a planta de trigo que nasceu de Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra. No dia de Pentecostes, nasceu o grão de trigo na forma de uma planta de trigo. Nasceu na forma da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é na planta de trigo onde se produz o fruto. Por isso, o fruto do grão de trigo que foi semeado em terra o produz a igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual é o fruto? Os filhos e filhas de Deus nascendo na planta de trigo, nascendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por meio do poder do Espírito de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Agora vejam vocês, na planta de trigo está se reproduzindo o grão de trigo, está se reproduzindo Cristo em filhos e filhas de Deus. E, para o tempo final, se completará o número dos grãos de trigo na planta de trigo, se completará o número dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo e que é o templo espiritual de Jesus Cristo. E, quando se completar o número, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu, tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abrirá no céu, fará sua reclamação e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E então nos dará assim um novo corpo, corpo eterno e glorificado, igual ao seu próprio corpo. E assim estaremos iguais a Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra. E então o veremos em seu corpo glorificado. E nos veremos também uns aos outros no corpo glorificado que teremos, o qual será jovenzinho, que representará de 18 a 21 anos para toda a eternidade. Será imortal, incorruptível e será interdimensional. Ou seja, que poderemos passar dessa dimensão terrena a outras dimensões. Por isso aqui, iremos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, à casa de nosso Pai Celestial, à 7ª dimensão, porque teremos um corpo glorificado, imortal e também interdimensional, e poderemos passar a outras dimensões com esse corpo. E ir à grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, nós estando na casa de Deus, estamos comendo o alimento espiritual de cada era, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, disse Cristo, ensinando seus discípulos a orar, e agora o pão espiritual da palavra de Deus para cada era. Cristo esteve dando à sua igreja de era em era, e colocou o servo fiel e prudente ao qual deu esse alimento espiritual para que o reparta aos filhos de Deus. Onde? Na casa de Deus. Assim foi de era em era, e agora na era da pedra angular é igual. Ele nos dá o pão espiritual, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da palavra de Deus revelada para nosso tempo, que gira ao redor
do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E quando todos os que têm que ser colocados na casa de Deus, no lugar santíssimo, nesse tempo final, já estiverem na casa de Deus, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. E em seguida estaremos na terra de 30 a 40 dias com o novo corpo e no novo corpo, onde haverá uma manifestação plena de Deus em sua igreja. E aí estaremos adotados, pois a adoção é a redenção do corpo, onde receberemos o novo corpo. Aí também Cristo adotará o seu anjo mensageiro do último dia da era da pedra angular. E também, porquanto ressuscitará os mortos crentes nele, ficarão adotados também os mensageiros das 7 eras com os seus grupos e os apóstolos também. E depois que tivermos uns 30 a 40 dias aqui, estando no novo corpo, em seguida seremos levados por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a essa grande festa para a qual se vai, mas com convite. Ou seja, que qualquer pessoa não pode dizer, eu quero ir a essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. O primeiro é que tem que ter um corpo novo, eterno e glorificado. Ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para isso, Cristo tem um programa. Por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, nascemos de novo e obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia obteremos o corpo físico eterno e glorificado também. Então, estaremos vestidos de bodas, estaremos vestidos com toda a vestimenta, com o novo corpo angelical teofânico e o novo corpo físico eterno e glorificado. Agora vejamos em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante diz: regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui podemos ver que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Podemos ver nesta passagem que é uma bem-aventurança ser chamado e juntado no corpo místico de Jesus Cristo, nosso Salvador, na era a qual e na qual corresponde a pessoa viver, porque foi colocada na casa de Deus, nasceu na casa de Deus e está sendo preparada para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. E agora vejam vocês, no primeiro chamado, ordenado pelo pai de família, vejamos, em São Lucas capítulo 14,
diz: capítulo 14, versículo 21 em diante diz: voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E agora podemos ver que a Igreja de Jesus Cristo é composta, em sua maioria, por pessoas simples, pobres, mesmo que, de vez em quando, entrem pessoas também de uma posição social ou econômica alta, mas, em si, o grupo grande é de pessoas simples, da classe média e da classe pobre. E agora, este chamado foi feito, diz. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Foi feito como Cristo mandou durante as 7 etapas ou eras da igreja. E ainda há lugar. Todos pensavam que tudo ia terminar quando terminasse as 7 eras. Mas o servo aqui diz: ainda há lugar, pois há um lugar ainda. O lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, a era da pedra angular. Porque um templo não pode ser um templo perfeito se não tiver o lugar santíssimo, porque esse é o lugar para a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Esse é o lugar onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, falando ao seu povo. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados. Agora aqui não diz vai pelas praças nem pelas cidades, mas vai pelos caminhos e valados, assim que serão pessoas simples, em sua maioria pessoas simples e humildes, as que estarão sendo chamadas e juntadas na casa de Deus e colocadas no lugar onde havia espaço, lugar para mais pessoas. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Assim que esta bênção de ir à casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, será para estas pessoas que são chamadas e colocadas na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos onde é que há lugar para este tempo final, para serem chamados e juntados os últimos filhos e filhas de Deus, as últimas almas de Deus que estarão na terra no último dia para escutar a grande voz de trombeta ou trombeta final chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Onde? Na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular. Há lugar.
E por isso há um chamado, o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Aí é onde ele chama e junta os seus escolhidos do último dia. E em breve se completará o número, em breve se encherá a casa, a parte que restava vazia, e então Cristo dedicará essa casa, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo será dedicada por Cristo a Deus para essa manifestação plena de Deus, para a ressurreição dos mortos em Cristo, a nossa transformação e para a nossa ida à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E agora, vimos como Deus está enchendo a parte mais importante da sua casa, o lugar santíssimo, ou seja, a era da pedra angular. E agora, na igreja de Jesus Cristo, que é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo, se reflete todo o céu. Por isso, é que na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, todas as coisas celestiais foram se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em palavras mais claras, Jesus Cristo esteve e estará transferindo as coisas do céu à sua igreja. E para o glorioso reino milenial, Cristo terá transferido ao seu reino e ao seu trono as coisas do céu. E então teremos na terra o reino de Deus manifestado, operando e governando sobre a raça humana. Por isso é que, vejam, Cristo transfere seu poder à sua casa, sua igreja, que é seu reino. E ele diz: ao que vencer, dar-lhe autoridade sobre as nações, assim como eu venci. Vamos ver. Assim como eu recebi de meu Pai. Vamos ler tal e como está, para que o tenham claro. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 em diante, diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, quem estiver guardando as obras de Cristo até o fim do tempo, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vem, na mesma forma que Cristo recebeu essa autoridade do Pai, agora a outorga ao vencedor, e assim transfere esse poder e autoridade do céu, do Pai que o recebeu, o transfere à sua igreja. E também ele diz: ao que vencer, eu darei do maná escondido. Darei a comer do maná escondido e darei uma pedrinha branca e na pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E agora, encontramos que
A igreja de Jesus Cristo terá no último dia essa pedrinha branca em sua segunda vinda com um nome novo. Vejam, o que está no céu é transferido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, também nos diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O templo de Deus, pois é a sua igreja, ou seja, não é que o vai converter em uma coluna de cimento ou de metal, mas que o vai converter em uma pessoa importante na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Recordem que sobre duas colunas que o rei Salomão ordenou construir, escreveu sobre elas dois nomes. Em uma, escreveu Joaquim ou Josim, e na outra escreveu Boaz. E agora, vejam como tipo e figura está lá. E agora, aqui ele diz: eu o farei coluna no templo do meu Deus. E nunca mais sairá daí. Nunca mais sairá fora do templo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Agora, vem que está transferindo as coisas do céu à sua igreja, e, portanto, terá em quem transferir essas bênçãos do céu. O nome de Deus, o nome eterno de Deus, o terá escrito em sua igreja no vencedor. E esse mesmo é o nome da cidade do nosso Deus. E esse mesmo é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, ele também diz, no capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, vamos ver, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso, sentou-se no trono de Deus no céu. Recebeu toda a autoridade e poder. Por isso, ele diz, todo poder me é dado no céu e na terra. Recebeu um nome novo e ele, vejam vocês, tem estado governando desde o trono celestial. Mas agora, para o último dia, ele estabelecerá o reino de Deus na terra. Portanto, tem que transferir ao seu trono as coisas do trono de Deus. O poder, o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, o nome de Deus, e ele tem que estabelecer na terra o reino de Deus. Portanto, Cristo, sobre o trono de Davi, esse é o trono de Jesus Cristo, sobre o qual ele sentará o vencedor com ele. Vejam, em São Lucas, capítulo 1,
Versículo 30 em diante, quando o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o trono do qual Cristo fala quando diz: ao que vencer eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. E como ele no trono do Pai recebeu um nome novo, recebeu todo o poder e autoridade sobre toda a criação, sobre todas as coisas, ele esteve reinando desde o céu sobre toda a criação. Mas agora ele vai reinar aqui na terra durante o reino milenial, desde seu trono terreno, que é o trono de Davi. Portanto, ele estará fazendo essa transferência das coisas do céu e de tudo que ele recebeu no céu, estará transferindo no meio da sua igreja e terá no meio da sua igreja todas essas bênçãos do céu. E terá um trono aqui, o trono de Davi, sobre o qual ele reinará. E com ele, no trono de Davi estará o vencedor. O vencedor do último dia, o qual será o servo fiel e prudente na casa de Deus, que estará dando alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. Na casa de Deus, em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular. E agora podemos ver que algo grande no programa divino está acontecendo, digamos, nos últimos 30 anos, ou digamos desde o ano 1959 em diante, algo grande tem acontecido na casa de Deus no programa divino. Algo tão grande que, quando estivermos no reino milenial, o compreenderemos plenamente. Tudo o que se esteve movendo está encerrado no sétimo selo. E Cristo é quem estaria realizando a obra do sétimo selo. E o reverendo William Branham disse que o sétimo selo, quando começar, será um segredo por completo. Mas, depois de certo tempo, pois já seria aberto esse segredo, esse mistério. Agora, vejam vocês que Cristo tem que transferir seu poder e autoridade e nome novo, tudo para esse glorioso reino milenial. E tem que transferir a terra no reino de Deus. Ou seja, que tem que estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o trono de Davi tem que ser ocupado, e desde esse trono se governará o povo hebreu e o planeta Terra completo. Cristo governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações.
E o vencedor, que estará no tempo final na casa de Deus, receberá a bênção de se sentar com Cristo em seu trono. E lhe será escrito o nome eterno de nosso Deus, da cidade do nosso Deus e nome novo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Cristo para o vencedor. Agora, podemos ver a parte mais importante da casa de Deus e as coisas importantes que estará realizando Cristo em sua casa. Na parte mais importante, pois é que realiza as coisas mais importantes. E agora, nos correspondeu estar na casa de Deus em que parte? Na parte mais importante, no lugar santíssimo do templo de Deus, da casa de Deus. E onde estava o nome de Deus na casa de Deus? Vejam. Deuteronômio capítulo 12. Vamos ver se conseguimos. Deve ser capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, versículo 5 de Deuteronômio diz: Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome e a sua habitação. Esse buscareis e lá ireis. Vejam vocês, Deus como cidade e como tribo escolheria uma tribo, e dessa tribo escolheria uma cidade. A tribo foi a tribo de Judá, e a cidade foi Jerusalém. E ali estaria o nome de Deus, por quê? Porque ali estaria o templo de Deus, o tabernáculo que Moisés tinha construído, e em seguida encontramos que Salomão construiu uma casa e colocou a Arca do Pacto no lugar santíssimo desse templo que Salomão construiu. E vejam aqui o mistério. Em Êxodo, capítulo 25, nos diz, capítulo 25, versículo 21 em diante: Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Onde estaria Deus? Sobre o propiciatório, e o propiciatório estava sobre a arca do pacto. O propiciatório é uma tampa como esta, que está sobre o púlpito, e o propiciatório é a tampa da arca do pacto. E agora, Deus estaria ali. Vamos ver um pouquinho mais. Levítico, capítulo 16 diz:
O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora além do véu. Ou seja, que não entre em todo o tempo no lugar santíssimo, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E agora, onde Deus aparecia? Aparecia na nuvem sobre o propiciatório, na coluna de fogo, e desde ali falava a Moisés, diz: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 25, versículo 22. E em Levítico capítulo 16, versículo 1 ao 2, lemos. E agora, por que está ali o nome de Deus no templo? Porque Deus, o anjo do Senhor, está no templo, sobre o propiciatório. E quando Moisés perguntou ao anjo do Senhor, no capítulo 3 de Êxodo, qual era seu nome, vejam o que disse o anjo do Senhor. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Capítulo 3, versículo 13 ao 14 de Êxodo. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E agora o eu sou, que são 4 consoantes YHWH no original, estaria sobre o propiciatório e, consequentemente, ali estaria o nome eterno de Deus no tabernáculo que Moisés construiu, mas em que parte? No lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23 diz: eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde estava o nome de Deus? No anjo do Senhor. E estando o anjo do Senhor sobre o propiciatório, ali estava o nome eterno de Deus. Em seguida também, quando o sumo sacerdote colocava suas vestimentas de sumo sacerdote e colocava seu turbante, que era a mitra, colocava uma lâmina de ouro, uma placa de ouro, que dizia santidade a Jeová. Ali estava também o nome de Deus sobre a testa de Arão, sobre a testa do sumo sacerdote. E agora vejam vocês, estava escrito sobre a testa do sumo sacerdote em uma lâmina de ouro. E esse era o único que podia entrar para ministrar no lugar santíssimo. O homem, o sacerdote, que tinha escrito sobre sua testa o nome de Deus. Agora vejam vocês. Tivemos os mensageiros das diferentes etapas no corpo místico de Cristo ministrando no lugar santo, mas agora é necessário ministrar no lugar santíssimo. Por isso é que Cristo diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali, nunca mais, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Quem tinha o nome escrito de Deus? O sumo sacerdote o tinha escrito na testa. E agora, Cristo, como sumo sacerdote, quando subiu ao céu, recebeu um nome novo. Vem. E agora, para o último dia, ele promete escrever seu nome novo e nome eterno de Deus e da cidade do nosso Deus sobre o vencedor. Por quê? Porque vai se ministrar no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo.
E tudo o que aconteceu no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu foi o reflexo do que aconteceria no céu com Cristo, entrando no lugar santíssimo do templo celestial. E em seguida, o que aconteceria na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, no último dia, como também as coisas que já aconteceram nas diferentes eras. Agora, nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no tempo maior e glorioso da história da raça humana, onde serão restaurados à vida eterna fisicamente milhões de seres humanos. E por que digo milhões de seres humanos? Porque estou contando os milhões das diferentes eras passadas, do nosso tempo e da era da pedra angular. O lugar mais importante da casa de Deus, não sabemos quantos são. Eu desejo que sejam muitos. Gostaria que fossem milhões. Agora, não depende do que eu desejo, depende do que Deus, desde antes da fundação do mundo, tenha determinado. E Deus é quem sabe o número. E quando se completar esse número, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora, vimos como Deus está enchendo a parte mais importante da sua casa, da sua igreja, do seu templo espiritual neste tempo final. Vimos que a bênção nos correspondeu neste tempo final. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos correspondeu. Temos a maior bênção de todos os tempos. No domingo, primeiro Deus, espero que Ele me conceda falar um pouco mais desta transferência que Cristo está realizando neste tempo final. Porque Ele esteve realizando essa transferência de etapa em etapa. E agora, neste tempo, está Ele realizando algo muito importante. Estamos em um tempo paralelo ao tempo em que estiveram Adão e Eva no jardim do Éden. Mas já vamos deixar essas outras coisas para a próxima atividade. No domingo, na manhã e domingo também, de meio-dia em diante, ou seja, na primeira e segunda atividade. E vamos ver aí tudo o que Deus nos permita ver. Não importa o tema que tivermos. Vamos ver se Deus nos permite colocar o que tinha por aqui escrito. Ainda há coisas aqui. Essas coisinhas que estão aqui, daqui lhes falei sobre de como Deus, como Cristo, está transferindo. Estão em seu reino todas essas grandes bênçãos, mas ainda há algumas coisinhas mais aqui. Vou guardar até no domingo, primeiro Deus, e vamos ver se Deus nos permite tocar um pouquinho mais disto. O tema para o domingo
será o da manhã, as promessas para o tempo do fim. Assim que aí cai muito bem todas essas bênçãos na atividade da tarde. O tema será habitando no reservado de sua morada. Ou seja, que tudo está girando também ao redor do tema que tivemos hoje. Assim que vamos colocar tudo isso com o tema do próximo domingo. E vamos ver com mais detalhes as grandes bênçãos que Cristo está trazendo do céu, do lugar santíssimo do céu, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E está enchendo a parte mais importante da sua casa com seres humanos escolhidos de Deus e com grandes bênçãos do céu, com grandes revelações celestiais. Se Deus nos permite ver como está materializando essas bênçãos, o veremos no próximo domingo. Hoje vimos como está reunindo no lugar mais importante, na parte mais importante da sua casa, como está reunindo os escolhidos do último dia. E está se materializando em vocês e em mim essa bênção tão grande, essa promessa tão grande que Ele fez, que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos. No último dia em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, na era da pedra angular. E assim enchendo a parte mais importante da casa de Deus. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, venham desde o lugar santíssimo do templo de Deus no céu ao lugar santíssimo do seu templo espiritual e venham sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos encha do conhecimento de todo o seu programa, e nos abra o entendimento, e nos abra as Escrituras, e nos transforme em breve, complete em sua casa, sua igreja. Em breve, complete o número dos seus escolhidos em sua casa e em breve ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme os que vivemos. E nos leve à casa de nosso Pai Celestial à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e guarde a todos.